Olá e seja bem-vindo, telespectador. Meu nome é Cris e hoje eu falarei com vocês sobre um personagem que inspira a essência da adaptação, Isaac Lewis, protagonista de Bullock. Inicialmente, primeiro vamos falar quem é Isaac Lewis. Vamos primeiro focar no Isaac antes de Bullock. Isaac antes do projeto Bullock era um jogador medíocre, que acabou sendo completamente influenciado pela essência do futebol japonês coletivista, onde quando ele tem uma chance clara de finalização, ele passa para um companheiro um pouco melhor posicionado fazer o gol. Mesmo com ele podendo, mesmo com ele tendo todas as melhores condições para finalizar. E isso custa a derrota, isso custa a vitória. E por muitas vezes questionam por que o discurso do Ego foi tão efetivo com o Isaac. Porque ele foi o primeiro a correr. E eu acho que isso deixa muito claro. Isaac entendeu porque ele viveu aquela situação. Ele viveu uma situação onde aquele futebol coletivista quebrou completamente todos os sonhos dele. E a partir daí, quando você percebe que você só vai conseguir com suas ações quando você muda, você começa a entender outras essências. Porém, quando Isaac começou no projeto, ele era qualquer um. Ele era um jogador que no máximo tinha uma grande visão espacial, como o próprio Shigehiro fala. Porém, além disso, Isaac não era mais que um jogador comum, apesar de tudo isso. Porque ele ainda não havia despertado sua principal arma. Não é nenhum chute ou nenhuma visão de jogo específica, mas sim a sua grande habilidade de adaptação. Bom, primeiramente, agora eu vou falar sobre a adaptação. A adaptação, ela é o conceito de você pegar algo e adaptar para a sua própria essência, sendo completamente diferente de copiar. Por exemplo, a cena de um chute, por exemplo, se a gente for falar sobre os, o chute de Nagi, que Nagi adapta, para tornar o Chugan Volley, que é o chute de finta dupla dele. Se, por exemplo, o Hell Isaac tivesse a mesma oportunidade, Isaac teria adaptado para o Chugan Volley, enquanto o Hell copiaria o mesmo chute. Eu escuto um questionamento de que em algum momento Isaac não se tornaria apenas um magma de jogadores? E eu respondo, não. Isaac não se tornaria isso. Porque Isaac ele não copia, ele adapta para a sua própria essência. A metavisão, o chute, o passe, a visão, tudo dele é ele mesmo. Aquilo é dele. Ele transformou todas aquelas técnicas que não faziam até vários momentos parte do estilo dele para ele mesmo. Como podemos até falar sobre o próprio chute do Onase, onde ele adapta para encaixar o chute direto dele, onde ele recebe o passe, levanta a bola, gira o corpo e chuta. Diferentemente do próprio Onase, que mais usava isso como uma acrobacia aérea, não para encaixar um chute direto. Como foi dado exemplo, se Hell visse isso, ele copiaria o mesmo chute de Onase. E a vantagem da adaptação com relação à cópia é que a adaptação faz com que, como aquilo se tornou seu, você consiga movê-lo para uma forma que você melhor consiga usar. A própria metavisão de Zag é uma adaptação. A metavisão de Kaiser funcionava com ele vendo todas as peças em campo para fazer ele marcar gol. Por isso que ele também tinha o olhar de predador. Isaac não. Isaac encerra todas as peças no campo para, por si só, ele posicionar o melhor lugar e a melhor opção para o gol. Onde, por exemplo, ele utiliza na metavisão, consegue acertar um passe para o Yukimiya marcar o próprio gol. Se fosse Kaiser, ele nunca conseguiria fazer isso. Por quê? Porque a visão de Kaiser só é focada nele fazer o gol, não no gol no geral. Você pode falar, não, mas isso não torna o Isaac menos atacante? Não, normalmente ele gosta sim de priorizar. Porém, ele entende quando ele não vai conseguir fazer esse gol e utiliza disso para também criar jogadas. Ele quer vencer, mesmo que em algum momento ele não consiga fazer o gol. Até porque ele sabe mesmo que em todos os momentos ele não vai ter momentos que ele não vai poder chutar o gol corretamente, ele vai estar travado e é muito melhor vencer a partida do que perder. E essa é a mentalidade dele. Mesmo que algum momento não seja com os joelhos dele.
Claro, ele gosta sim de priorizar e tenta priorizar seus gols, porém ele também vê outras jogadas e vê outras opções quando é necessário. A adaptação, ela não é um conceito tão recente. Charles Darwin já falava isso sobre as questões das espécies animais, onde não sobrevivia a espécie mais forte ou a mais rápida, mas sim a que melhor se adaptava ao ambiente. E isso se encaixa muito bem com o Isaac, onde ele não é o mais forte, ele não é o mais rápido, porém ele é um dos que melhor se adapta em ambientes, onde ele se adapta ao Loki, ao Bastard, e agora a gente vai ver ele se adaptando à seleção sub-20. Além disso, Isaac consegue se adaptar logo ao campo, porém ele precisa de uns pontos específicos para isso. Primeiramente, ele tem que entender a essência da técnica. Ele não pode simplesmente copiar algo, como disse, como é se adaptar, ele precisa entender a base da essência da técnica. Ele tem que encaixar isso à sua própria essência. Onde, por exemplo, ele não conseguiria adaptar chutes insanos em ângulos difíceis de judô. Por quê? Porque não é algo adaptável à sua própria técnica. Ele não tem como transformar isso num chute direto. Então seria um desperdício. Além do que, não tem porquê ele sacrificar outros pontos para treinar forçadamente para isso acontecer. Como, por exemplo, quando ele está conversando com o Kunigami para aprender a usar a esquerda. Onde ele mesmo diz que ele queria aprender com isso, e o Kunigami diz que não tem porquê ele fazer o mesmo treino para aprender a ser canhoto. Porque isso só desequilibraria a sua arma principal. Então, a partir daí, ele quer seu chute direto com a esquerda. Apesar de ele já ter usado a esquerda alguma vez. É claro que é um chute menos preciso do que com a sua direita, mas ainda assim é extremamente bom. Agora eu vou falar como usar isso na vida real. Usar esse conceito de adaptação. Ele falando, é algo que eu mesmo já tenho tentado explorar há um tempo e eu estou finalmente começando a entender essa essência, e por isso que eu quero ver esse vídeo com vocês. Eu demorei um pouco para postar mais esse vídeo, porque eu sempre gosto de ter uma ideia e aprender como isso vai funcionar. Entender como todo ponto vai funcionar. E a partir daí, quando eu entendo, quando eu sei que tá, isso aqui funciona, eu tento passar para vocês. E por que esse conceito de adaptação talvez seja o mais importante do canal? Porque tudo que eu passo é mais uma visão geral. E a adaptação, ela é um conceito mais fixo, que eu posso falar. Por exemplo, você vai ver um vídeo e você não vai copiar o que está acontecendo naquele vídeo. Por quê? Porque aquele vídeo pode não funcionar com você. Você vai adaptar para a sua própria essência, adaptar para um jeito que funcione com você. É igual o próprio Zag faz. Cada conselho que eu dou pro canal, o termo adaptação vale. Adaptar para você mesmo, para você usar da melhor maneira para você. Eu vou fazer esse conceito de adaptação para mim. Eu vou me adaptar para mim, para minha essência, para o melhor funcionamento de mim mesmo. Você que está escutando o vídeo tem que adaptar para você. Porque você é diferente de mim. Você é diferente do seu amigo, do seu colega, do seu pai, da sua mãe. Você é diferente deles. E a partir daí, você vai criar um bagulho que funcione para você. Não para os outros. Para os outros pode acabar sendo a pior coisa possível. Mas para você, funciona tão bem. Vai funcionar tão limpo. Primeira coisa, não tenha medo de matar o seu eu antigo. A adaptação é simplesmente matar a sua versão antiga e encaixar o ponto novo que você quer alcançar. Por exemplo, eu quero incorporar minha habilidade de fala a conhecimento de economia. Dá um exemplo. Para conseguir fazer melhores entrevistas, principalmente demonstrando meu conhecimento na área. O que tu vai fazer? Tu vai pegar uma qualidade sua, e vai unir a outra. E um ponto importantíssimo: não tenha medo de pegar essa sua versão que você acabou de criar, se não der certo, jogar ela completamente fora. Se você viu que, juntei esses dois, mas minha fala não tá combinando tanto, não tá encaixando, não tá bom, já jogue fora. Crie outro método. Crie outro ponto. A adaptação é quase um jogo de acerto e erro. Vão ter momentos que sua adaptação vai acertar, e vão ter momentos que sua adaptação vai errar. Você não vai conseguir se adaptar, ou você vai se adaptar mal. E isso é o crucial. Não ter medo de jogar fora aquilo. Não ter medo de jogar essa versão que não é tão boa assim fora. Outro ponto extremamente importante
é não superestimar as suas informações. A adaptação requer inteligência e lógica, não sentimentalismo exacerbado. Um jogador que, curiosamente, a gente pode comparar é o Hiragi, do episódio Nag. Hiragi, ele usava os outros, ele tentava se adaptar. Porém, quando sua adaptação não funcionava, ele começava a culpar todo mundo. Começava a xingar, a culpar, blá, blá, blá. E esse é o ponto principal. Não se torne isso. Se torne alguém igual a Izagi. Izagi é o melhor exemplo de adaptação. Alguém que entende, tá, esse ponto aqui não tá funcionando, esse ponto tá funcionando. Mas se eu unir esse ponto, esse aqui vai funcionar melhor do que esse aqui. Então, esse ponto que tá funcionando agora, eu posso descartar ele, ou manter e ver se esse ponto vai funcionar. Então, você vai criar suas habilidades a partir da lógica. Pensamento lógico adaptativo. E essa é a adaptação. Esse é o maior poder que eu estou te contando. Se você conseguir já pensar uma forma de fazer com que eu já adapte tudo isso que eu falei pra você, você entendeu a mensagem principal do vídeo.